quem está conosco para responder todas essas perguntas é o consultor de grãos e projetos na Agrifato, o Stefan Podsclan. Stefan, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo pela primeira vez aqui no Bom Dia Agronegócio, mas já muitas vezes conosco no Notícias Agrícolas, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os espectadores. Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e pela primeira vez aqui no Bom Dia. Verdade, obrigada, Stefan. Para nós é um prazer também estar contigo. Sempre bom ter você conosco aqui no Notícias. Mercado de milho dando bastante trabalho para o produtor de monitoramento e ter atenção, né, Stefan? São momentos ou de altas muito intensas ou de correções muito fortes. Como é que você está avaliando esse momento, Stefan? Há uma tendência bem definida para os preços do milho nesse momento? Carla, o mercado de milho agora, né? Ele está basicamente orientado aí pelas indefinições, né, sobre a segunda safra, tanto das projeções de safra que a gente tem para esse ano e também relacionada ao clima, né? Primeiro, falando sobre as indefinições das previsões de safra, né? A gente tem estimativas oficiais e privadas que oscilam aí para uma produção total de milho da casa de 110, 112 milhões de toneladas, até estimativas que jogam uma safra de milho total para casa de 128. Então, você tem, primeiro, uma volatilidade e que o mercado, que os agentes da Bolsa se aproveitam dessa indefinição, né, dessa falta de foco, né, essa indefinição das estimativas, vamos assim colocar, e o segundo fator vem relacionado à situação climática, né? A segunda safra de milho, ela responde aí por mais de 70, praticamente 75% da produção nacional. Então, todo o direcionamento do mercado de milho daqui para frente, ele depende exclusivamente desse cenário climático que a gente vai ter aí ao longo desses próximos 60 dias. Agora, Stefan, a chegada do outono e essas condições ali de, né, a gente ter ainda algumas características do verão nesse início da nova estação e a possibilidade de um laninha no radar, tudo isso deixa o mercado mais sensível, porque, né, como você acabou de dizer, exclusivamente essa condição climática vai pautar o mercado aqui no Brasil. Como é que você está vendo os modelos, os mapas climáticos, as condições e o plantio, o desenvolvimento? O que mais te chama a atenção agora? Bom, Carla, o plantio ele está praticamente na reta final, Uhum. né? A gente deve ter a finalização aí entre essa semana e a próxima, no mais tardar. E quando a gente olha a curva de plantio dos últimos 5 anos, né? A curva desse ano ela está muito próxima da banda superior, ou seja, o ritmo de plantio está acima da média em função aí de uma retração diária também, né? E fatos que aconteceram ali com a safra de soja, que permitiram a mitigar, né, ou pelo menos diluir parcialmente, né, todo o custo que veio sendo todo o risco que veio sendo atribuído no final do ano passado, justamente pela questão dos problemas de clima relacionados ao plantio de soja. Daqui para frente, no curto prazo, o que, que a gente tem? Pelo menos esses últimos 10 dias de março, as previsões para quando a gente traça pegando o mapa do Brasil, da linha de Campo Grande, para baixo, a gente vê que o clima, principalmente ali, o sul do Mato Grosso do Sul e o norte do Paraná, o oeste do Paraná, que são importantes regiões produtoras de milho, o sul de São Paulo também, tende a ter chuvas um pouco mais irregulares, mas ainda assim vai receber alguns volumes. A gente ressalta que nessa virada, né, essa virada de semanas que a gente começou agora, essas regiões receberam alguns volumes de chuvas também e elas passavam por aí aproximadamente 15 dias com bastante regularidade, algumas lavouras já começando a sentir, a dar alguns sinais de estresse hídrico. Quando a gente olha da metade da linha de Campo Grande no mapa do Brasil para cima, né, ou seja, estamos falando de boa porção do centro-norte do país, Sim. a metade norte do estado de São Paulo, Minas, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, que são importantes regiões produtoras também, há bons volumes de chuvas previstos para esses próximos 10 dias, e isso dá uma relativa tranquilidade para o mercado de milho, principalmente para os compradores que estão nessa indefinição, né? Primeira sinalização de que a gente vai ter uma produção inferior ao ano passado
e ainda atribuindo esse risco climático. Agora, quando a gente olha abril e maio, os modelos indicam que vai ter chuvas abaixo da média histórica. Por enquanto, os primeiros dias de abril ainda devem receber alguns volumes satisfatórios. Então, no momento, o mercado encontra-se aí numa posição relativamente confortável em relação às expectativas de produção, mesmo que seja uma produção menor. Essa produção menor vai receber que cenário de demanda, Stefan? Nas últimas entrevistas que nós fizemos aqui no Notícias Agrícolas, nós também recebemos essa perspectiva de que já havia uma demanda se apresentando para essa segunda safra de milho, para essa oferta que vai ser menor. Você compartilha dessa informação? A gente tem uma demanda já presente, já posta para o mercado brasileiro de milho, principalmente milho segunda safra, ou essa demanda ainda está sendo construída também? Essa demanda ela já está no mercado, Carla. A gente já vê alguns negócios rodando de milho segunda safra, né? O agricultor está um pouco mais disposto. Da mesma forma que o comprador, avaliando esse risco também, já vem de alguma forma se posicionando, se antecipando com algumas compras. Mas quando a gente olha para o todo, né, para a conjuntura de oferta e demanda doméstica, para esse ano de 2024, né, a gente coloca um crescimento de demanda de consumo de milho no mercado brasileiro da ordem de 4,5 milhões de toneladas acima do ano passado, acima de 2023. Ou Certo. seja, a gente está falando de um consumo total de milho no mercado doméstico próximo de 86 milhões de toneladas para esse ano de 2024. E aí é motivado pelas cadeias de proteína animal, principalmente avicultura e suinocultura, que tem um peso grande nessa formação de consumo doméstico, e também o etanol de milho, que teve aí uma expansão significativa nos últimos anos, e ainda tem projetos aí, né, novas indústrias sendo construídas, e que isso agrega também mais demanda de milho. As nossas exportações podem ser menores esse ano em função também dessa oferta menor, Stefan? Com certeza, Carla, quando a gente olha a conjuntura de exportação, primeiro, refletindo o nosso número de safra, a exportação vai ter que se ajustar. Se a gente tiver uma safra de 125 milhões de toneladas, como é colocado aí, 124 pelo USDA, provavelmente a gente exporte um número próximo a 42, 43 milhões de toneladas. Agora, se a gente começar a ter alguns problemas e essa safra se aproximar potencialmente dos 115 milhões de toneladas, aí a exportação vai ter que se ajustar, vai ter que voltar para casa dos 37, 35 milhões de toneladas. E quando a gente olha também por conjuntura internacional, a gente tem o nosso vizinho, a Argentina, né, que está vindo com uma recuperação de safra expressiva, já começou a colher a safra, e isso dá um conforto também para o cenário global. A gente teve Estados Unidos ano passado com uma safra recorde, também tem um cenário bem confortável de oferta e demanda, né, no mercado doméstico norte-americano. As exportações estão fluindo em bom ritmo, em ritmo normal. Sim. Porém, né, a conjuntura global, por mais que a gente tenha problemas de safra aqui, ela acaba também pesando um pouco na nossa precificação de milho. O Ricardo Mariano te faz uma pergunta, ele é de Guaíra, São Paulo. Stefan, ele pergunta, o que esperar do mercado de milho para o segundo semestre? De acordo com esse cenário que você nos descreve, e uma safra que no segundo semestre nos Estados Unidos já estará em andamento, a gente vai ter uma clareza um pouco maior também da produção norte-americana, né? Sim, sim. Vamos lá, Ricardo. Para o segundo semestre, primeiro, a definição sobre o nosso mercado aqui, qual que vai ser o tamanho da nossa safra. E a safra dos Estados Unidos, que há uma indicação, né? A gente vai ter os primeiros números oficiais do SDA, estimativas propriamente ditas, agora no final de março, que serão divulgadas. E um ponto hoje nós temos os níveis de paridade de exportação, o preço do milho no porto para o segundo semestre, na casa de R$ 58 a saca. Quando a gente teve o estresse, lá no final do ano, né? Por conta do plantio de soja, o atraso do plantio de soja, ia enforcar o calendário do milho, a gente chegou, por comportamento de Chicago e prêmios de exportação, a gente chegou a ter esses níveis de paridade de exportação perto de R$ 61, R$ 62 a saca. A tendência daqui para frente é o mercado oscilar nesses patamares a depender do risco de produção aqui no mercado doméstico e também do cenário internacional. Mas um ponto que chama atenção é que se a gente tiver um problema muito significativo de frustração de safra,
a gente tem a Argentina que normalmente, né, anos que a gente tem graves problemas aí com perdas de safra expressiva, ela nos atende na importação de milho e ela tende a colocar um teto de preços ali para o mercado doméstico propriamente dito. Então, quando isso acontece, normalmente a gente vê grandes players de mercado doméstico, cooperativas, JBS, BRF, essas empresas que têm um consumo muito elevado para milho, para produção de avicultura e suinocultura, olhando esse milho da Argentina e fazendo essa importação. Agora, Stefan, a gente pode dizer, diante disso, que nós temos, portanto, um cenário de preços, ao menos, sustentados para o mercado brasileiro de milho e talvez até diferente do que a gente inicialmente projetava, né? Quando se pensou na segunda safra ou até lá no plantio da soja, né? A gente não imaginou que ia ter uma quebra na soja, os problemas todos que tivemos, enfim, todo o cenário que é conhecido já pelo produtor brasileiro, para milho verão também. É um cenário de mercado que vai se desenhando também diferente do que o inicialmente foi projetado? Com certeza, Carla. O cenário hoje ele é totalmente diferente do que aquele que foi desenhado no final de 2023. Essa nossa produção doméstica, né, em relação à precificação, hoje a gente vê o mercado praticamente estabilizado. É o que a gente coloca, as chuvas de abril e maio que vão determinar. E se a gente tiver aquela chuva minimamente satisfatória para o desenvolvimento de milho, para entregar uma safra minimamente ali dentro do projetado, 120 milhões de toneladas de produção total para esse ano, a gente pode ver, sim, os preços no segundo semestre tentarem a se alinhar mais à paridade de exportação, ou seja, a gente pode ter o preço no segundo semestre, a partir ali de agosto, setembro, outubro, com patamares relativamente mais baixos do que a gente tem hoje. Stefan, quando a gente olha também para o mercado de Chicago, a gente tem alguma interferência nesse momento do andamento das cotações por lá, para nós por aqui, justamente porque estamos prestes a começar uma safra por lá, uma safra que deve ter, segundo as primeiras projeções, semana que vem vamos também saber mais detalhes, de uma redução diária, porque vamos ter redução diária, mas vamos passar de uma safra para outra com bastante milho nos Estados Unidos, né? Exatamente, Carla. A gente acaba a gente acaba influenciando, sim, o Brasil acaba influenciando no mercado em Chicago, porque hoje nós somos um player de exportação importante no cenário global. Então, se a gente tiver algum risco mais atrelado, né, justamente ao nosso tamanho de safra, isso reflete no que? O Brasil vai disponibilizar menos ou mais milho para exportação. Certo. Só para a gente ressaltar, né, ano passado a gente bateu o recorde de exportação de milho, né, superamos a marca de 55 milhões de toneladas e destronamos os Estados Unidos. Verdade. Então, daqui para frente, né, esse ano o mercado tende a regularizar pela volta de Argentina, a situação de Ucrânia e Rússia, né, ela de alguma forma já está precificada, mas ainda acaba tendo alguns picos de influência, principalmente se a gente tiver, né, alguma situação climática mais desfavorável nos Estados Unidos, né? E aí a gente tem que acompanhar. O plantio nos Estados Unidos começa dentro de 30 dias aproximadamente. Meados aí da segunda quinzena de abril, a gente já vê o plantio dando os primeiros passos. Então, todo esse cenário, Brasil atrelado aos Estados Unidos, tende sim a trazer alguma mudança de percepção em Chicago, só que no momento está relativamente confortável para o cenário global, porque temos ainda uma Argentina aqui de estepe. Está voltando a condições normais de safra. Certo. Stefan, para a gente finalizar, a gente consegue trazer alguma orientação para o produtor que está ali definindo também os seus negócios nesse momento? É momento de fazer as contas, entender suas margens e participar do mercado quando ele traz esses repiques aí, principalmente na B3? Ou é momento de ter um pouco mais de cautela, esperar mais alguma informação adicional? O que você diria para o produtor nesse momento que está nos ouvindo? Bom, o produtor nesse momento tem aí, primeiro, né, quando a gente fala daquele produtor que praticamente não vendeu nada, não comercializou nada, olha esses repiques na B3, né, aproveita que a B3 hoje, ela sinaliza patamares acima do preço de exportação, então ela já embute um prêmio
sobre a cotação do que as trades estão pagando no mercado interno, lá no interior do país. Então, é oportuno, sim, pelo menos fazer uma proteção financeira desse milho, ou então fazer uma proteção, uma operação aí que pode ser casada. Você pode, de alguma forma, já comprometer seu milho em comercialização para uma trading, para a cooperativa, e da mesma forma comprar também ali um seguro de alta para continuar participando do mercado. Então, no momento, né, essas estratégias aí, elas têm que ser definidas, né, olhando caso a caso, olhando como que está a questão de margem, de fluxo de caixa para o produtor, mas esses são os direcionamentos aí que a gente pode trazer. Bom, a gente vai acompanhar. Stefano, obrigada pela completa análise que você traz para a audiência do Bom Dia Agronegócio nessa manhã de quarta-feira. Certamente estaremos juntos mais vezes para continuar informando aqui os produtores que nos acompanham. Obrigada mais uma vez, sempre bom receber você por aqui. A gente continua a se falar, meu amigo. Até mais. Muito obrigado, Carla, muito obrigado a todos e um bom resto de semana para todo mundo. Muito obrigada, meu amigo. Para você também, bom trabalho por aí. Até mais. Para vocês também. Tchau, Até mais. tchau.